Começando aqui a apresentação do projeto 2 de mecânica dos fluidos. Começando aqui pela variação de pressão pela equação de quantidade de movimento linear em coordenadas cilíndricas. Pela equação da continuidade de coordenadas cilíndricas, temos aqui os seus valores de velocidades, da partícula do fluido na direção radial, axial e azimutal, R, θ e Z. Então, considerando escoamento incompressível e totalmente desenvolvido, podemos considerar puramente axial, ou seja, o Vz é diferente de zero e o Vr e o Vθ são iguais a zero. Logo, temos essa equação onde a velocidade relativa é igual à viscosidade sobre a densidade. E aqui é a equação desenvolvida com gradiente de velocidade ao quadrado. Logo, considerando o regime permanente e escoamento axial, isto é, a derivada ao longo do tempo é igual a zero e ao longo do θ também é igual a zero, temos a seguinte equação desenvolvida para a velocidade no eixo Z. Aí aqui é manipulando algebricamente e integrando duas vezes a equação obtemos o Vz igual a derivada da pressão ao longo do eixo Z, o R ao quadrado sobre 4 vezes a viscosidade mais a força gravitacional ρg mais uma constante C1 logaritmo natural de R mais C2. Logo, considerando as condições de contorno de não escorregamento nas paredes e a velocidade finita na linha de centro, temos R igual a R, aí aqui são as considerações, conclusões, velocidade finita em R igual a zero. Então temos C1 igual a zero e C2 menos derivada da pressão em relação a Z vezes R2 ao quadrado, R ao quadrado sobre 4.000 menos ρg, onde R é o raio da tubulação. Logo, substituindo, temos Vz igual a essa equação, no qual o Vz é a velocidade, o ΔP é a diferença de pressão, minha viscosidade relativa, o R é o raio da tubulação, o Rzinho é o raiozinho menor da tubulação, o L é o comprimento da tubulação, o ρ é a densidade e o G é a aceleração da gravidade. Para o cálculo da vazão, temos que Q é igual a integral de U dA, que é igual a πr ao quadrado vezes v, em que v é a velocidade média. Logo, fazendo a substituição para encontrar o v máximo, em que o r é zero, nós achamos essa equação para a vazão. Além disso, pela equação da energia, nós temos onde o alfa é o fator de correção da energia cinética, o Z é a altura, o HP são as perdas de carga, e aqui é a equação na entrada e saída da tubulação. O formato do perfil velocidade é constante em todo o seu comprimento. Então temos que o α1 é igual a α2 e a velocidade 1 é igual a velocidade 2, em que o escoamento está totalmente desenvolvido. Aí aqui, desenvolvendo a equação, nós encontramos um HP igual a ΔZ mais a variação de pressão sobre ρg. Ademais, para o tubo na vertical, temos que Z1 é igual a zero e Z2 igual a L. Então, o HP é menos L mais ΔP sobre ρg. Diante disso, podemos encontrar uma equação que relacione a perda de carga, a vazão e a variação de pressão. Portanto, substituindo, nós temos essa equação para a perda de carga. Consequentemente, isolando a variável ΔP, nós achamos essa equação e fazendo as devidas substituições, eu encontrei um valor de 187,326 kPa. Pela equação da velocidade, temos que Vz em função de R é igual a ΔP sobre L menos ρg, vezes o R ao quadrado menos Z ao quadrado sobre 4.000. Logo, temos o seguinte gráfico para o perfil de velocidade, ou seja, uma paraboloide. Para utilizar o teorema dos πs, agora já na variação de pressão pelo método dos πs, consideramos que o sistema se trata de um único tubo reto posicionado verticalmente. Inicialmente, quais medidas devem ser consideradas? No caso aqui, temos a velocidade, a densidade, o diâmetro, a rugosidade, o comprimento e a viscosidade.
Logo, temos 7 variáveis. Utilizando o sistema ml-θ, podemos escrever da seguinte forma. Aí, fiz aqui a análise dimensional e está aqui eles no sistema ml-θ. Como possuímos 7 variáveis, n igual a 7, e como não há propriedades θ, j igual a 3. Portanto, nos divisores serão k igual a n menos j, que é 7 menos 3, igual a 4. Aí aqui fazendo os respectivos cálculos para π1, temos que π1 resultou na rugosidade relativa, né, que é a rugosidade sobre o diâmetro da tubulação, o π2 o comprimento sobre o diâmetro, comprimento relativo, e o π3 resultou no número de Reynolds, né, que é a sua velocidade relativa, a sua densidade, o diâmetro sobre a viscosidade. E o ρ4 foi o ΔP sobre a velocidade relativa vezes a densidade. Depois de definir os 1, podemos utilizar a seguinte relação. Sabe-se que há uma relação proporcional entre a diferença de pressão e a perda de carga, que por sua vez é diretamente proporcional a L sobre D, comprimento sobre o diâmetro. Aí aqui está a representação. A função corresponde ao fator de atrito de Darcy, que isolando o ΔP, nós encontramos o fator de atrito vezes comprimento sobre o diâmetro vezes a velocidade ao quadrado vezes ρ. Podemos acrescentar um meio na equação para encontrar a perda de carga, no qual ΔP é igual a 1 sobre 2D vezes F vezes V ao quadrado sobre vezes ρ. Sabendo que vazão é igual a velocidade vezes a área, reescrevemos a equação da seguinte forma, no qual achamos um ΔP igual a 8 vezes o L vezes o F vezes o ρ vezes Q ao quadrado sobre o π vezes π ao quadrado vezes D elevado a 5. Primeiramente, vamos calcular o fator de atrito, F. Para o escoamento turbulento, utilizaremos essa expressão. Depois, faremos as seguintes considerações dos nossos parâmetros e calcularemos o número de Reynolds, no qual eu achei um valor de 18.397,71. Diante disso, e depois de alguns cálculos, podemos, portanto, fazer algumas interações e chegar a um F igual a 0,0240, um fator de atrito. Em seguida, substituindo os valores na equação de ΔP, encontramos um valor de ΔP de 4,78 kPa. Logo, temos que a diferença de pressão para vencer as perdas de carga equivale a 4,78 kPa aproximadamente. Além disso, para o valor total do ΔP, devemos somar com a parcela da diferença de altura encontrada anteriormente. Somando, encontramos o valor de 192,106 kPa. E é isso. Muito obrigado.